Olá, queridos estudantes, muito prazer, meu nome é David Silveira, sou professor de História, Geografia e Ensino Religioso e é com muito prazer, com muito entusiasmo, com muita felicidade que eu vou acompanhá-los durante um bom tempo, não só vocês, também vou estar junto com os professores de vocês, para que nós possamos desempenhar da melhor forma, para que nós possamos passar por desempenhar o processo de ensino-aprendizagem da melhor forma. Tá? E para isso nós vamos começar, nas nossas primeiras aulas, a gente vai começar a implementar um programa chamado PET, que é Plano de Estudo Tutorado. Então, quinzenalmente, a gente vai sempre estar enviando esses vídeos para vocês como forma de colaborar, como forma de somar, como forma de contribuir para que vocês tenham a melhor aprendizagem possível nesse período. Tá? A nossa primeira aula de hoje é uma aula de História, né? Então, muito importante de início refletirmos acerca do ensino da História a seguinte questão, que infelizmente a gente aprende por um motivo ou por outro, mas a gente aprende que História é estudar uma coisa passada, uma coisa antiga, e por muitas vezes, às vezes a gente não dá a devida importância a essa área do conhecimento. No entanto, eu queria convidar vocês a refletirmos sobre uma nova ideia, sobre uma nova proposta, a de que nós estudamos história, ou seja, estudamos os fatos históricos acontecidos no passado, para que nós possamos compreender da melhor forma o presente, entende? Então isso é muito bacana, essa reflexão inicial, para que a gente tenha essa percepção e que a gente consiga interpretar o mundo presente. Então, então é importante que a gente desnaturalize, que a gente tire da nossa mente essa ideia de que história é somente coisa passada. Então, nós estudamos história, sim, para que a gente entenda o que aconteceu no passado e que a gente consiga interpretar da melhor forma possível o presente, projetando um futuro melhor, tá? Nesse sentido, a gente vai aprender um pouco hoje sobre a forma como o ser humano, a forma como o homem se desenvolveu desde a sua gênese, ou seja, desde o seu início, né? Os primeiros povos, gente, eles viviam principalmente da agricultura. Olha aí que legal, né? Ainda hoje, né? Muitas pessoas, a agricultura hoje é uma das principais atividades econômicas do nosso país. Então, os primeiros povos surgidos na África, eles viviam principalmente da agricultura, ou seja, do cultivar a terra, né, para extrair o seu próprio alimento, principalmente com o viés de subsistência. Ou seja, o que é esse viés de subsistência? É um viés de manutenção própria, né, para que extraia o seu próprio consumo. Tá? Nesse sentido, gente, na época existia uma questão importante, que é uma característica do homem da época, que é importante que você observe, que você anote, que é a característica do homem de ser nômade. Então, o que era o homem nômade? Era aquele homem que, dependendo das condições climáticas, dependendo do tempo, dependendo do espaço, ele migrava de um lugar para outro. Ou seja, isto é, ele saía de uma região para ir para outra com muita facilidade. Então, o homem nômade, que é aquele homem dos primórdios, do início, né? Ele era um homem que ele não tinha uma moradia fixa, né? Como ele trabalhava principalmente com a agricultura, então ele ia de um lugar para o outro com muita facilidade, a depender das condições climáticas e das condições do espaço e do tempo. Tá? Então, com o tempo, com o desenvolvimento das sociedades, com a inserção de técnicas de irrigação e demais outras técnicas, né? O homem ele começou a ser mais sedentário, que é um outro termo também importante que a gente vai tratar nas nossas atividades. O homem sedentário é aquele que começa a fixar a moradia, né? Ele começa a se fixar mais em um lugar. Então, diferente do homem nômade. Então, o homem nômade é aquele que muda muito de uma região para outra, dependendo da condição climática. Já o homem sedentário é aquele que fixa espaço, tá? Nesse sentido, como o homem se movia muito de uma região para outra, então o homem ele começou a desenvolver nele a necessidade
de se relacionar com outros homens em grupos, né? Então o homem, ele começou a ver a necessidade de entrar em acordos, ele começou a ver a necessidade de dividir territórios, tá? Nesse sentido, ele encontrou uma confrontação muito importante, que é aqui onde nós vamos entender o nosso segundo conceito, que é a ideia de cultura, né? Cultura. Então, professor, o que é cultura? Cultura são as diversas realizações materiais ou imateriais, tudo que o homem faz, né? Os seus valores intelectuais e morais, e também os costumes e tradições de cada povo, né? Então, esse é o pensamento de cultura. Então, percebamos que cada homem, cada um de nós, né? Você, o seu coleguinha da sala, o seu vizinho, as pessoas que moram em diferentes regiões do país, então percebam que cada povo, cada pessoa, cada um de nós tem uma forma diferente, né? De fazer as coisas, de pensar as coisas, de opinar, né? Então, o homem, esse é o pensamento de cultura, é a forma como o homem realiza, né, as suas realizações, o que ele faz, seus valores intelectuais e morais e as suas tradições e costumes, né? E por último, um último conceito importante para a gente finalizar o nosso primeiro momento é a ideia de democracia. Então percebam como essa palavra é muito contemporânea, ou seja, é uma palavra muito atual. Fala-se muito em democracia hoje, sempre que a gente assiste TV, sempre que a gente acompanha os nossos vídeos na internet ou conversamos na sala de aula, sempre essa palavra democracia vem com muita facilidade. Então, professor, o que seria democracia? É um regime que institucionaliza conflitos. Ai, meu Deus, professor, o que é isso? Institucionalizar conflitos é a capacidade que o homem adquire com o tempo de conviver em harmonia, de conviver com respeito, de conviver com compreensão com pessoas que possuem culturas diferentes. Entende? Então, na sala de aula, professor, como é que ficaria esse exemplo de democracia? Você vai fazer um trabalho em grupo, por exemplo, com seu coleguinha, então você tem lá, você tem mais uns 4 coleguinhas junto de você, né? Então, cada coleguinha ele tem uma cultura diferente. Então, ele tem uma forma de fazer as coisas, de pensar as coisas, tradições, de costumes, valores intelectuais e morais. Cada um de vocês é diferente. Então, como é que o sistema democrático ele funciona dessa forma? Como é que o regime democrático, inclusive, aliás, funciona dessa forma? Então, você vai conviver com o seu colega, você vai respeitar o seu colega na hora do trabalhinho da escola, né? Aquele grupinho de 4, 5 alunos, e vocês vão encontrar juntos a melhor forma de realizar a atividade de vocês. Então, vocês vão ter opiniões diferentes, que é muito natural, vocês vão pensar as coisas diferentes, vocês vão confrontar, né? Confrontar no melhor sentido, confrontar no sentido de entrar em acordo, né? Com o objetivo de entrar em acordo para que vocês possam desempenhar a atividade de vocês da melhor forma. Então, isso é democracia. Democracia é um regime, que a gente fala uma palavra muito moderna, democracia, fala-se muito em democracia, é um regime que faz com que as pessoas se respeitem, se compreendam e que as pessoas consigam juntas respeitar o outro, compreender o outro e realizar as suas atividades do dia a dia. Tudo bem, meus queridos? Então, vai ter atividade do PET, do nosso plano de estudo tutorado. Próxima semana, daqui 15 dias, a gente se encontra novamente para discutir as atividades, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.